Boa noite, meu nome é Mariana, eu sou estudante do curso de doutorado da Escola de Arquitetura e também sou pesquisadora do Indisciplinar. Queria agradecer a oportunidade como curadora, fui eu mesma que me escolhi, mas a oportunidade de estar aqui compartilhando o espaço de fala com todas elas. Estamos aqui hoje para tratar de dois conceitos que se relacionam de formas diversas e complexas, com interseções e distanciamentos, sobreposições e oposições. As reflexões apresentadas até agora deixam claro a heterogeneidade do tema proposto. Devemos reconhecer que discutir comum e público como dois regimes distintos de propriedade não é a mesma coisa, por exemplo, de discutir espaço comum e espaço público. Assim como não é a mesma coisa discutir o comum como princípio político de luta e o público como a representação coletiva por meio do Estado. E, enfim, também é diferente pensar o comum como uma alternativa ao híbrido Estado-mercado de bem-estar social nos países do Norte, ou lutar pelo comum de subsistência e contra as negligências do poder público na nossa realidade do Sul global. Era preciso, portanto, definir um ponto de partida, ou melhor, um recorte para esse monólogo. E achei pertinente, estando hoje em presença desse grupo incrível de pesquisadoras militantes, e frente à sugestão do evento de reunir e conectar academia e insurgência, falar um pouco sobre a ideia do conhecimento como um dispositivo que intersecciona o comum e o público nos processos de produção do espaço urbano. E minha escolha se baseia e se justifica por 3 motivos. Primeiro, porque é principalmente no contexto urbano e com as jornadas de junho que vimos a defesa pelo comum ganhar ascensão como discurso político no Brasil, embora já rondasse os protestos altermundialistas desde a década de 90. Segundo, porque com a investida neoliberal em escala global, as pautas defendidas pelos movimentos sociais se tornam cada vez mais objeto de disputa e de consumo, e devem ser constantemente reapropriadas e ressignificadas em contextos de resistência e luta. E por último, mas não menos importante, porque em tempos de crise e golpe, é urgente defender o conhecimento como um bem comum e a universidade como um dos locais para o seu compartilhamento e produção. E não quero com isso, de modo algum, defender a universidade como detentora de um sabor técnico revolucionário ou por si só transformador. Longe disso. O que gostaria de expor aqui é a potência desse nosso espaço privilegiado para o encontro de saberes, para a criação de novas formas de cooperação e para a produção de um conhecimento comum que, como fruto imaterial da produção social, não está sujeito à lógica de escassez ou da rivalidade. E falar de um conhecimento que se produz em comum, mas que nem por isso prescinde do apoio, das conveniências ou do cumprimento das responsabilidades do Estado. Antes de mais nada, entendo o comum como a junção de um conjunto de ações práticas para a produção e preservação de recursos dentro de uma comunidade específica, e não vejo nele uma oposição direta ao que é público. Segundo Pierre Dardot e Christian Laval, o princípio do comum que cresce junto aos movimentos sociais não se opõe em nada ao público, mas sim à ideia de propriedade. Para os autores, o comum seria, na verdade, o princípio capaz de absorver daquilo que é público um propósito social e não apenas uma forma jurídica de posse. Tomando tal princípio como verdadeiro, é a articulação entre essas duas dimensões, público e comum, que torna possível alinhar as práticas de fazer comum a uma finalidade social. Assim, tratar do conhecimento na articulação entre as duas dimensões é refletir sobre formas variadas de compartilhamento e de produção de saberes, que alinham práticas de fazer comum a tais finalidades sociais. É nesse ponto que o encontro entre a universidade e movimentos ganha relevância e se conecta a essa dupla dimensão que nos propomos discutir aqui. O acadêmico e ativista americano David Bollier nos alerta sobre a onda de privatizações e cercamentos que crescem com o avanço da razão neoliberal. Um dos efeitos mais nocivos desse grande movimento de privatização, que se analisarmos historicamente, vemos acontecer desde o período do medieval e o processo da acumulação primitiva, é a supressão, além dos próprios comuns, de uma cultura de fazer comum. Tal como a lógica capitalista transforma cada vez mais todos os bens em mercadorias, as práticas sociais de produção coletiva são progressivamente transformadas por lógicas individuais de trabalho, caminhando sempre em direção à legitimidade única da propriedade. E não é só pelos nossos recursos naturais e pelo patrimônio construído que avançam os cercamentos e privatizações, mas também sobre os nossos costumes, comportamentos, hábitos e, principalmente, sobre a produção do conhecimento.
No campo da cultura, testemunhamos as crescentes políticas de copyright, a ideia de propriedade intelectual e a transformação do trabalho criativo em mercadoria privada. Na ciência, sentimos os impactos das patentes biológicas, da comercialização do ensino e da pesquisa e da inserção universitária no mundo corporativo. E os efeitos dessa mudança se veem claramente no declínio do espírito acadêmico colaborativo, na desvalorização da troca de saberes e no impedimento ao compartilhamento das informações, nas palavras de Bourdieu. Conhecimento passa a ser sigilo, acesso restrito e exclusividade. Por outro lado, na contramão dos artigos publicados em jornais de acesso restrito, das pesquisas encomendadas por grandes corporações e dos índices perversos de produtividade acadêmica, ainda resistem uma série de experiências geradoras de diálogo e saberes que se estruturam por meio de canais institucionais, grupos de pesquisas, projetos de extensão universitária ou de assessoria técnica. Experiências essas que se realizam junto com os movimentos sociais na luta pelo direito à moradia digna, por espaços de cultura, pela mobilidade inclusiva, no apelo da preservação da natureza urbana e do patrimônio material e nas reivindicações contra os desastres ambientais. Precisamos conhecer e reconhecer tais iniciativas, pois são nelas que enxergam nossas melhores possibilidades, como pesquisadoras, de produzir um conhecimento comum. Isso não quer dizer, obviamente, que sejam as únicas. Poderia mencionar, por exemplo, o papel da internet e das tecnologias de informação no compartilhamento e na produção de saberes, embora não tenha tempo de me aprofundar no assunto. Assim como não tenho tempo de levantar aqui todos os padrões hegemônicos que ainda fundamentam o saber acadêmico, bem como os desafios, as críticas e os pontos cegos da relação entre academia e movimentos, embora reconheça que eles são muitos. Prefiro, então, destacar aqui o espaço de diálogo estabelecido por cada uma das convidadas dessa noite e os de amanhã. Há neles uma infinidade de saberes compartilhados, um arsenal de conhecimento produzido em comum, cuja potência tem demonstrado possibilidades reais de transformação. O que nos resta agora, então, é encontrar, divulgar, aprimorar e ajudar a construí-los. Obrigada.